Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta segunda-feira, né? Nós estamos estudando, né, rapidamente, né, o Evangelho segundo Mateus. No capítulo 14, né, trata da morte de João Batista, depois a alimentação dos 5.000, né? E no verso 9 do capítulo 14, uma situação interessante que merece uma rápida análise, né? Então, 14, 9. E o rei se arrependeu, contudo, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E ele mandou decapitar João na prisão, né? Davi, se você lembrar, ele jurou que Nabal e sua casa deveriam perecer. Mas agora ele viu que não era apenas errado fazer tal voto, mas seria errado mantê-lo. Se Herodes tivesse a coragem moral de Davi, por mais humilhante que fosse, teria retirado o juramento que dedicou à cabeça de João Batista, né? Você lembra que Herodes perguntou à mulher dele: o que você quer? A filha falou: quero a cabeça de João Batista, né? Então, botou lá no machado, através do carrasco, né? Para que a vingança de uma mulher má pudesse ser realizada. Quer dizer, Herodes fez um cumprimento de uma maldade, né? E ele não teria sobre sua alma a culpa do assassinato do profeta de Deus. Você já pensou? Assassinou um profeta de Deus, João Batista, né? No verso 16 também do capítulo 14, lá na alimentação dos 5.000, né? Jesus lhe disse: eles não precisam partir, dai-lhes voz de comer, porque ouvindo Jesus, né, que ele partiu num barco e tinha uma grande multidão, né? Ele curou os enfermos, como sempre fazia, né? E chegou à tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e falaram assim: o lugar é deserto, mestre, e agora? Tem que mandar essa multidão embora, porque eles têm que comprar alimento e tudo mais. E Jesus, então, lhe disse isso, né? A sua ordem, né, a ordem de Jesus, é uma promessa. Sua ordem e em seu apoio está o mesmo poder que alimentou a multidão junto ao mar. O mesmo poder hoje. No ato de Cristo de suprir as necessidades temporais de uma minta massa de povo, né? Mais de 5.000 pessoas, né? Está envolvida profunda lição espiritual para todos os seus obreiros. Cristo recebeu do Pai, passou aos discípulos. Eles o entregaram à multidão e o povo uns aos outros. Assim, todos quantos se acham ligados a Cristo devem receber dele o pão da vida, o alimento celestial, e passá-lo aos outros. Então, nós devemos receber o alimento, a palavra do Senhor, e transmitir, levar essa palavra a outros, né? Isso é muito importante. E aí temos um versículo, o capítulo 15, né? Que vem falando aí da tradição dos anciãos, né? E olha que interessante, eu vou ler o 8 aqui. Este povo se aproxima de mim, é o verso 8 do capítulo 15. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E olha o verso 9. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Quer dizer, os escribas e fariseus, né, eles, vindos de Jerusalém, eles estavam ensinando doutrinas de homens e não a doutrina de Deus. E até hoje nós temos isso, né? O erro como parasita na árvore da verdade. Satanás operou com poder enganador, trazendo uma multidão de erros que obscureceram a verdade, mudaram o tempo e as leis, né? Está lá em Daniel, né? O erro não poderia permanecer sozinho,
pois logo se extinguiria, se não se prendesse como um parasita na árvore da verdade. O erro extrai sua vida na verdade de Deus. As tradições dos homens, como germes circulantes, se apegam à verdade de Deus, e os homens as consideram parte da verdade. Olha que sério. Estude os mandamentos da lei de Deus, está lá está lá em Êxodo e está lá em Deuteronômio, tá? E você vai ver o que está acontecendo. Veja o que você está seguindo, né? Por meio de falsas doutrinas, Satanás ganha uma posição e cativa na mente dos homens, levando-os a sustentar teorias que não têm fundamento na verdade. Os homens ensinam corajosamente as doutrinas e os mandamentos que são teoria dos próprios homens. E à medida que as tradições passam por séculos e séculos, elas adquirem poder sobre a mente humana, mas o tempo não transforma o erro em verdade. Está errado lá na base. Não tem como corrigir, né? Não tem que mudar. Tem que mudar a rota, tem que converter, né? A árvore da verdade produz seu próprio fruto genuíno, mostrando sua verdadeira origem e natureza. O parasita do erro também produz seus próprios frutos e manifesta que seu caráter é diverso da planta de origem celestial. Então, nós temos duas posições, dois caminhos. Siga o caminho da verdade, o caminho que está orientado aqui na Bíblia, na palavra do Senhor. Pegue isto, do início ao fim da Bíblia, né? Tem uns que pregam que o Velho Testamento não tem mais, não sei o quê, mas na hora de falar do dízimo, eles usam o livro de Malaquias, entendeu? Então, cuidado, né? Nós vamos ver lá mais à frente em Apocalipse a questão da grande meretriz, das prostitutas, o que quer dizer isso, e é muito interessante, né? Então, nós temos aí no capítulo 15 essa questão da tradição. Cuidado com a tradição, vem de pai para filho, o engano de pai para filho passando, né? E de repente nós estamos aí numa idolatria condenada na palavra do Senhor, né? É a palavra do Senhor que condena, tá? Então vai lá e verifica, né? Em vários, né? Livro de Salmos, leia o Salmo 115, leia o Salmo 115, né? Estude o Salmo 115 e você vai ver lá o que diz o Salmo 115, né? O livro de Jeremias, Ezequiel, né? Tudo menciona, tudo fala sobre a doutrina correta, né? E lá em Apocalipse, quando nós estivermos chegando lá, né? Em Apocalipse 14, 6, onde começa ali falando, né, a mensagem dos três anjos, é o final do final, e é o tempo que nós estamos na última mensagem, tá? A primeira e a segunda já foi, está na terceira, tá ok? Mas ainda dá tempo de eu me converter, dá tempo de você se converter, da minha família se converter e da sua família se converter verdadeiramente, genuinamente. E é isso que eu desejo para você, que você estude a palavra do Senhor e verifique. Está escrito, assim diz o Senhor, você aceita. Não está escrito isso, não é dessa forma, é porque tem algo errado. Então, não caia nos falsos profetas. A Bíblia diz que tem falsos profetas, falsos mestres. Se tem falsos mestres, se tem falsos profetas, é porque tem os profetas verdadeiros e tem os profetas, os mestres verdadeiros, né? Então, estude a palavra, porque é você que vai apresentar-se a Deus para responder sobre a tua vida. Sou eu. E nós temos aí, que vou responder sobre a minha, né? E nós temos hoje ainda um advogado que vai ser o juiz. Olha que maravilha, né? Cristo está intercedendo e vai interceder por nós até o último instante, até o instante final, derradeiro, quando
chegar um momento em que o ímpio continue fazendo as suas iniquidades e aquele que é separado continue também fazendo o bem, né? Dentro do cumprimento e tudo mais. Lembre-se, somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Amém? Que Deus os abençoe.